Aí. Abra as vossas Bíblias em Salmo 103. Salmo 103. A leitura é um pouco extensa, irmão, então peço paciência para os irmãos, amém? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, aleluia, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meu Deus, Pai, estou mais uma vez na tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, obrigado pela vida, obrigado por estar respirando, obrigado por estar na tua presença para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Que nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo e entendendo mais sobre o que é o louvor ao Senhor, para que possamos entregar o nosso melhor a cada dia no teu reino. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos? Confesso para os irmãos que não é fácil estar aqui pregando, ainda mais em uma terça-feira, né, Adilson? E vendo que tem grandes homens que pregam tão bem na nossa igreja, a gente fica até meio com temor e tremor, né, João? Você fica meio recuado. Só Deus sabe o tanto que eu tentei fugir, irmão, de pregar hoje. Tentei de tudo quanto é jeito falar com meu pai. Do jeito que ele é com vocês, ele é um pouquinho pior com nós que somos filhos. E todas as formas que eu falava para ele, dizia: não, você vai pregar. Não tem como você fugir dessa não. E a gente está aqui segundo a graça e a misericórdia do Senhor. O texto que nós lemos vai nos dizer sobre a importância do louvor. Esse salmo vai nos mostrar sobre o louvor. E ele é dividido em três partes: é o louvor pessoal, o louvor nacional e o louvor universal.
Mais uma vez o louvor pessoal, nacional e universal ao Senhor. Esse salmo de Davi com certeza é um dos salmos mais lindos e preciosos de toda a Bíblia, de todo o saltério. Um dos mais belos poemas escritos na nossa Bíblia. Digamos que você parar para imaginar as maravilhas deste mundo que Deus criou, eu digo que com certeza esse salmo, ele vai estar no mais nível elevado da revelação divina do Senhor. Ele traz em todo o seu contexto esse louvor pessoal, abrindo um leque maior, um louvor nacional e ampliando o máximo para um louvor universal. Ele é uma excelente obra-prima deste saltério que hoje a gente vai ter o privilégio de examinar juntos. Amém? Primeiro ponto, seguindo a ordem que a gente estabelece, do verso 1 ao verso 6, é um parágrafo onde ele vai tratar sobre o louvor pessoal. Ele, Davi, está louvando a Deus e aqui a gente vai ver quais são as marcas desse louvor pessoal. A primeira lição que a gente tira deste salmo do louvor pessoal é um louvor que é integral. Veja comigo no verso 1. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está dando uma ordem para a sua alma, ou seja, ele está conversando com ele mesmo. Ele está tendo um discurso, vamos dizer assim, de frente do espelho. Ele não está falando com ninguém, ele está falando com ele mesmo. Ele está dando uma ordem para ele, dizendo: bendizei a minha alma ao Senhor. Essa música que brota dentro da nossa alma, ela faz uma convocação para todo o nosso ser, para tudo que há em nós, para bendizer o nome do Senhor. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, tudo tem que ser provocado para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Por isso que ele vai dizer que é um louvor integral. Obrigado. A segunda lição que a gente tira, que é um louvor motivado pela gratidão. Vejamos também o verso de número 2, onde ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Porque ele está dizendo isso para a sua própria alma. Porque não só Davi, a gente, eu e você, nós temos uma grande tendência de esquecermos o quanto Deus é bom conosco. Vejamos só, hoje você tem grandes motivos para poder adorar ao Senhor. Você está vivo, você está respirando, seus braços podem se movimentar, suas pernas podem se movimentar, você está enxergando, você está ouvindo, seu coração está batendo. Olha só, tem um grande ar no seu pulmão, seus rins estão funcionando perfeitamente. Não, você não está em uma hemodiálise, você tem uma moradia, se é própria ou de aluguel, tanto faz. O que importa é que a gente tem um teto para morar. Você tem um pão sobre a sua mesa, você tem roupa quente para se vestir, você tem uma família, meu irmão, que te ama. Você tem amigos, você tem trabalho, graças a Deus. Se você é aposentado, você também tem alguma atividade que você está fazendo, você não está parado. Você tem a igreja, você tem a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, pensa comigo, o Espírito Santo habita em você. Nós temos grandes motivos para poder adorar a Deus. Essa lista poderia crescer, crescer e crescer. Davi está louvando a Deus como um fruto da sua gratidão. Irmão, uma pessoa ingrata não adora. Uma pessoa ingrata só murmura, só reclama e lamenta. Me permita dar um exemplo de ingratidão que a Bíblia ressalta. Um dos homens mais piedosos que a Bíblia vai dizer se chama rei Ezequias. Ele é filho de um homem muito mau chamado Acás. E o rei Ezequias governava o reino do sul de Judá, quanto as 10 tribos do norte foram tomadas pelo poderoso império assírio. Em seguida, esse poderoso império assírio cercou Jerusalém também e deu uma ordem para o rei Ezequias: renda-se, nenhum Deus é capaz de te livrar de nossas mãos, Ezequias. Ninguém resistiu ao império assírio até hoje, Ezequias. E Ezequias estava então diante de um grande problema insolúvel. Ele não tinha exército, ele não tinha tempo,
ele não tinha armamento, ele estava a ponto, ele não tinha como estruturar um exército para a batalha. Jerusalém, como era no topo de uma montanha, rodeada de um deserto, a cidade estava toda cercada. A Bíblia vai nos dizer que só um anjo matou 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. A quantidade de soldados era maior que a quantidade de habitantes que moravam dentro de Jerusalém. Não bastasse isso, o rei Ezequias ficou doente com 39 anos de idade. Uma úlcera que médico nenhum conseguia dar um jeito. E para piorar, meu irmão, Deus mandou o profeta Isaías na casa dele para dar um recado: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Como Ezequias acreditava em milagres, ele orou, chorou, e Deus ouviu a sua oração. Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados. Deus curou a enfermidade dele, deu para ele mais 15 anos de vida. Mas diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, que Ezequias não correspondeu a esse grande milagre. Ele não agradeceu, ele não reconheceu. Quando ele recebe uma comitiva da Babilônia, ele abriu o seu palácio, mostrou as suas grandes riquezas, mostrou o quanto ele era poderoso, e não deu uma só palavra de gratidão a Deus por tudo que foi feito. E aquilo então foi mal aos olhos do Senhor. E a partir dali Deus diz que a Babilônia vai tomar também o reino do sul e saquear Jerusalém e levar os filhos dos nobres escravos para serem eunucos, castrados. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da ingratidão. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus e entregar o seu louvor, nosso melhor para Deus. Em terceiro lugar, a lição é: o louvor é motivado pelo perdão. Veja comigo no versículo 3, a parte A. Ele vai dizer que Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu vou te perguntar: quantas iniquidades que Deus perdoa? A Bíblia é clara em dizer que são todas. Tem algum pecado que Ele não perdoa? Se ficasse apenas uma iniquidade em nosso coração, a gente já estava condenado. Já parou para pensar nisso? Porque na Bíblia vai dizer que no céu não entra pecado. Se no céu não entra pecado, a gente precisa entender que todas as iniquidades Deus perdoa, porque lá não vai aceitar nenhum pecado. Nós agradecemos a Deus pelo perdão de nossos pecados, meus irmãos. Ele passa, Ele perdoa todas as nossas iniquidades, aquelas chocantes, que a gente olha e fala: meu Deus, aquelas escandalosas, aquela que a gente acha que passa assim de leve perante o Senhor. Todas elas são nocivas, todas elas são mortais, todas elas nos afastam da presença de Deus. Mas Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Você já pediu perdão para Deus hoje? Pois saiba que Ele perdoa. Nós não precisamos carregar a fuligem do pecado, o peso do pecado em nosso coração, porque Deus está dizendo que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Quarto lugar, o louvor é motivado pela cura. Olha só a parte B do versículo 3. Quem sara todas as tuas enfermidades. Entenda uma coisa, meu irmão, isso eu achei interessante. Toda cura ela é divina. Não existe uma cura sem ser por Deus. Deus pode curar através dos meios, Deus pode curar sem os meios, e Deus cura apesar dos meios. Tem hora que Deus cura a gente dizendo: vai no médico, vai tratar isso aí, está precisando de uma cirurgia, faça a cirurgia, está precisando tomar aquele remédio. Deus curou o rei Ezequias, mas mandou ele usar o quê? Um remédio. Quem tem o poder de curar é Deus, mas Ele usa os instrumentos. Às vezes até quando o instrumento faz a coisa errada, Deus vai lá, reveste o que foi feito errado e te cura. Às vezes Deus cura sem o meio. Milagres são extraordinários, milagres acontecem. E a história é cheia de exemplos: que cegos viram, coxos andaram, mudos falaram, leprosos que foram purificados. O ponto é: quem sara e quem cuida de nós é Deus. Louvamos a Deus pelas suas, que Ele tem feito por nós, tem sarado as nossas vidas, nossas doenças, amém? Quinto lugar, o louvor é motivado pela restauração. Verso 4.
ele vai dizer: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem escreveu esse poema foi Davi. Nós que lemos a biografia de Davi, já lemos em 1 e 2 Samuel, quantas vezes Deus livrou Davi da morte. Deus livrou Davi das garras do urso, Deus livrou Davi da mandíbula do leão, Deus livrou Davi da espada de Golias, Deus livrou Davi das lanças de Saul, Deus livrou Davi da fúria dos filisteus, e Deus livrou Davi também da conspiração de Absalão. Para só, meu irmão, um pouquinho imagina quantas vezes Deus já te livrou da cova da morte. Quantos perigos a gente passa e nós nem sabemos que Deus já nos livrou. Quantos acidentes que Deus nos livrou nesses trânsitos que a gente está passando. Quantas vezes Deus mandou um anjo para proteger eu e você. Davi está trazendo à memória essas verdades. Para o quê? Para ele louvar e bendizer a Deus. Às vezes a gente é lerdo, é omisso de louvar a Deus, porque nem sempre a gente traz na nossa memória tudo que Deus fez por nós, na nossa restauração. Nós temos ou não temos, meu irmão, um motivo para bendizer a Deus, para louvar a Deus? Em último lugar, o louvor é motivado pela renovação. Vejamos o verso 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Viu, bem? A sua mocidade está renovando como a águia. A gente vai ficar velho. Isso é uma bênção, não é, meu irmão? Porque a única maneira de você não ficar velho é você morrer jovem. Eu quero ficar velho, tipo o Zé Nildo, assim, ó. Mas uma coisa é a gente ficar aquele velho rabugento, sabe? Chato, reclama da vida, é intolerante, é amargo, o tempo todo falando, reclamando. Outra situação é você ficar velho, tendo o que está escrito aqui: o que farta de bens a tua velhice. Aquele velho, sabe, que é doce, grato, um velho que é amável, frutífero, cheio do Espírito Santo, velho tendo sonhos para frente ainda, que quer realizar. Outra coisa interessante que a gente tem que olhar nesse texto é: ele vai falar que a nossa mocidade se renova como a da águia. E a águia, Deus tem a maneira de renovar ela. Tem coisas que a gente lê sobre a águia. Quem gosta de águia é o Marcelo, né? Ele fala muito. E a gente fica até incrédulo sobre isso, se é verdade ou mentira. Mas está escrito aqui que Deus renova a águia todos os dias. E os estudiosos vão dizer que quando a águia fica com as penas enferrujadas, as garras dela ficam frágeis, o seu bico fica fraco, ela se isola no cantinho, lá no alto de um penhasco, e ali ela troca as penas, ela afia as garras, ela amola o seu bico, que são a sua arma de defesa e ataque. E elas começam a ser renovadas todos os dias. De vez em quando a gente precisa disso, né, meu irmão? Se afastar um pouquinho igual a águia, para poder renovar. A gente precisa todos os dias olhar para Deus, pedir para Ele renovar as nossas forças. Tem horas que a gente precisa dar uma renovada. Tem hora que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e reerguer como a águia. E pedir para Deus renovar. Senhor, renova as minhas forças, os meus sonhos e meu projeto de vida. Então aqui, meu irmão, ele está louvando ao Senhor um louvor pessoal. Agora, se a gente prestar atenção, o texto vai ter uma transição para um novo parágrafo. Começa então o louvor nacional a partir do versículo 6. E vale destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o Senhor deve ser louvado pelas obras. Versículo 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se a gente perceber, ele está tratando do que aqui? Do êxodo, de quem estava oprimido, que era o povo de Israel, debaixo daquele chicote, de um trabalho forçado, debaixo da truculência de Faraó. Deus julga os oprimidos, Deus vê, Deus ouve, Deus desce e Deus age. Deus manifesta os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Deus vai lá, manda as 10 pragas, destrona o chefe do Egito, tira o povo, conduz o povo sobre o mar, abre o mar vermelho, traz maná, traz água da rocha, traz uma coluna de fogo,
traz uma coluna de nuvem, vai libertando o povo dos seus inimigos ao redor. Você já pensou, já louvou a Deus pelos seus grandes livramentos? Pela maneira tão milagrosa que Deus vai conduzindo as nossas vidas. Davi está trazendo à memória a história para que isso leve o povo a louvar a Deus pelas suas obras. Segundo lugar, o Senhor deve ser louvado pelos seus atributos. Olha comigo o verso de número 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele está falando de 4 atributos aqui da benevolência divina, que é misericórdia, compassivo, longânimo e muito benigno. Ele está falando da paciência de Deus conosco. Você acha que Deus é paciente com você, meu irmão? Comigo eu acho que Ele é até demais, graças a Deus. Se Deus fosse nos tratar a ferro e fogo, pensa como a gente estaria. Imagine Deus falando: se você errar mais uma vez, eu te risco do meu mapa. Ele perdoa, Ele continua perdoando. Ele é compassivo. Ele continua sendo compassivo. Cada manhã que a gente acorda, a misericórdia do Senhor se renova ao nosso favor. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Terceiro lugar, o Senhor deve ser louvado pela misericórdia ao seu povo. Vamos ler os versos 9 a 11. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoantes as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O que ele está dizendo aqui é: se a ira de Deus é passageira e a misericórdia de Deus dura para sempre, imagina se Deus tratasse os nossos pecados segundo os nossos pecados. A gente já estava condenado a ir para o inferno, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e sim Ele trata segundo a sua consoante misericórdia. E aqui ele fala algo interessante no verso 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é a tua misericórdia para com os que o temem. Pensa comigo, olha o tanto que isso aqui é forte, meu irmão. Alguém aqui sabe a distância que está entre os céus e a terra? Ninguém sabe medir sobre isso. A gente não sabe nem mensurar o tamanho disso. Mas o que Davi está querendo dizer para nós é como é infinita, como é imensa, como é que não pode nem ser medida a misericórdia do Senhor. Assim que Deus trata a você e a mim. É assim que Deus tratou Israel. É assim que Deus trata a igreja. É assim que Deus trata o seu povo. Glória a Deus por essa infinita misericórdia que o Senhor tem conosco. Quarta lição que o texto vai nos dar é que o Senhor deve ser louvado pelo seu completo perdão. Verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Bom, se a gente for imaginar a distância do Oriente e do Ocidente, a gente vai ver que quanto mais você for para o Ocidente, mais longe você está do Oriente. Assim Deus também afasta as nossas transgressões de nós mesmos. Davi aqui está usando uma figura de imagem. Ele está usando uma metáfora para a gente entender como Deus afasta de nós os nossos pecados. A Bíblia usa outras figuras para dizer isso, como exemplo: Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Tem outra figura que diz: Deus joga os nossos pecados para trás das nossas costas. Tem outra figura que diz: Deus pega os seus pecados e lança nas profundezas do mar. Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, diz a Bíblia. Aproveitando o gancho, eu quero dizer, porque é um termo que às vezes a gente fica confuso, porque a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e dele não mais se lembra. E a Bíblia diz que nós devemos também perdoar como Cristo nos... A Bíblia diz que a gente deve perdoar como Cristo nos... E às vezes a gente encontra as pessoas dizendo: eu não consigo perdoar. Pode ser que eu até perdoo, mas esquecer jamais. Você já fez essa declaração para alguém, meu irmão? Se você diz assim: eu perdoar, eu perdoo, mas esquecer não consigo, se é isso mesmo, você está de parabéns, irmão. Porque isso significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece,
a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não perde a memória, Ele é onisciente. Isso significa o que então? Que Deus nunca mais cobre de você o pecado que Ele já te perdoou. Que Deus nunca mais jogue no seu rosto o pecado que Ele te perdoou. Deus não vai trazer à tona o pecado contra a sua vida, porque Ele já te perdoou. O perdão de Deus é completo, cabal e definitivo. Na linguagem bíblica, Ele afasta o seu pecado de você, assim como o Oriente se afasta do Ocidente. É assim que Deus nos perdoa. Devemos louvar a Ele por tudo. Meus irmãos, é isso que alivia a nossa consciência. Sabe por quê? Não tem técnica de psicologia, não tem nada que pode lhe dar um problema da culpa. Não tem. Você pode ir em qualquer psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ninguém consegue te tirar de você o problema da culpa. Mas o perdão de Deus tira esse fardo esmagador de dentro do nosso coração. Vamos seguindo, quinta lição: o Senhor deve ser louvado pela sua compaixão. Versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece sua fraqueza. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que a nossa estrutura é o que? É pó. E aqui Ele usa outra figura de linguagem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, os que o temem. Toda metáfora ou toda figura de linguagem, ela não é completa por si mesma, ela é deficiente. Por exemplo, tem algum pai aqui que não compadece do filho? Conhece algum? A gente sabe que tem vários pais que são monstros, que matam o seu próprio filho. Tem pais que não dão assistência nenhuma para o seu filho. Mas a figura que generalizada que temos de um pai, por exemplo, é que o pai prefere te dizer que está sem apetite do que te dizer que só tem um prato para comer. Para dizer para o filho que o pai se fez, ele se priva de grandes privilégios para poder falar para o filho que só tem aquilo ali para ele. Ele não teve quando era jovem, quando ele quer dar o melhor para o filho. Porque o pai faz isso pelo filho? Porque ele se compadece do seu filho. Jesus disse isso: se vós que sois maus sabeis de boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que vos dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Então você tem um Deus que é como um pai, o Pai das luzes, o Pai perfeito, o Pai que não erra, o Pai que não é injusto, o Pai que não trata o filho com crueldade e injustiça. Esse Pai Celestial se compadece de você. Esse Pai Celestial, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Vou passar um pouquinho para frente aqui, senão não vai ficar perdido. Em sexto lugar, agora o Senhor deve ser louvado por aqueles que, embora efêmeros, ousam temer o Senhor. Vamos ler juntos, verso 15 ao 18. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se...
consciência disso, meu irmão. Nossa vida também é como se fosse um sopro. A nossa vida é como se fosse um vento. A nossa vida é como se fosse uma agulha de um tecelão. A nossa vida é como se fosse um corredor veloz. Parece até que foi ontem que eu cheguei no meu pai e disse: pai, completei a minha primeira década. Ele lembra disso. E hoje eu já estou com alguns cabelos brancos. Meu irmão fala que eu tenho pouco cabelo na cabeça. A vida é muito rápida para a gente não adorar o Senhor, para a gente não parar e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Parece que a nossa vida passa num estalar de dedos. E Davi está trazendo a memória disso para ele, mostrando para nós, irmãos, que a nossa vida é muito curta para a gente não poder louvar e servir ao Senhor em sintonia. Vamos agora então para o último ponto, dos versos 19 ao 22. Ele vai tratar agora do louvor universal. Louvor pessoal, nacional e agora o louvor universal. Ele fala que nos céus estabelece o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Primeira coisa nesse louvor universal é que onde Deus está, no trono, no céu. O que significa isso? Que o trono dele está acima dos outros tronos. O trono dele comanda os outros tronos. As ordens do mundo emanam do trono de cima, que é o trono do Senhor. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque às vezes nós corremos um grande risco de achar que nossa vida ela depende de quem? Dos políticos, das nações mais ricas. A gente corre um grande risco de achar que as leis que vai determinar sobre a nossa vida, e não. Quem vai determinar sobre a nossa vida é Deus. É aquele que está em cima do trono, que está no último degrau, que está lá em cima, que emana tudo. É Ele quem vai determinar as nossas vidas. Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele destrona os reis. Então Davi quer que a gente traz em nossa memória a dignidade do Deus que eu e você adora. O tanto que Ele é soberano, o tanto que Ele governa tão bem o mundo. No segundo lugar, esse louvor universal é o louvor dos anjos. Vejamos versos 20 e 21. Ele vai dizer: bendizei o Senhor todos os seus anjos valorosos em poder que executais. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazei da sua vontade. Davi então aqui está nesse poema conclamando também os anjos a quem pertence a Deus. Ele define que os anjos são valorosos em poder. O que os anjos fazem, meus irmãos? Executa o que Deus manda. Então Davi está conclamando todo o universo, todas as galáxias, todos os povos, todos os anjos a adorar, a louvar ao Senhor, porque Ele é digno. E para finalizar, já que o tempo acabou, Davi conclui no verso 22 dizendo, a parte B: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmo termina como começou, com um louvor pessoal. O que ele está dizendo é que esse louvor cósmico, que atinge todas as obras de Deus, em todos os lugares do seu domínio, ele precisa começar e encerrar dentro de nós, que somos adorador. Ou seja, tudo isso começa em você e termina em você, que foi chamado para ser um adorador. Amém? Vamos lá para mim, Alex. Vamos lá. Ande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante comigo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante comigo.
agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Agradeço a oportunidade.